Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e hoje eu estou aqui para mostrar uma dica para você que utiliza o jQuery Data Tables para exibir dados tabulares no seu site, no seu sistema. Seguinte, eu tenho todas as tabelas do meu sistema ordenadas pela primeira coluna em ordem crescente. Então esse é o padrão do sistema que eu desenvolvo. Sempre eu coloco o dado para ordenação na primeira coluna e ele fica ordenado em ordem crescente, seja ela numérica ou alfabética. Até aí tudo bem, só que aconteceu o seguinte, teve uma tabela dentro do meu sistema aqui que eu precisei ordenar em ordem decrescente. Eu precisei inverter essa ordenação aqui, que era a tabela do log de atividades por conta do primeiro campo ser a data. Então eu preciso que o mais recente apareça em cima e não o mais antigo, o maior apareça aqui em cima. O que acontece? Eu carrego um arquivo chamado tabelas.js, que tem a criação da minha tabela. Isso aqui é a informação para criar o data table, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, eu já fiz uma aula sobre data table, é antiga, mas explica esse básico aqui. Então eu carrego esse arquivo aqui para criar a minha tabela. E ele é ordenado, todas as minhas tabelas, no caso, ordenadas pela coluna 0 em ordem ascendente. E eu precisava inverter isso aqui. Teoricamente, eu teria que criar um novo objeto do tipo data table na página onde eu preciso fazer a ordenação diferente e mudar esse campo aqui. Só que para não fazer isso, para não replicar o meu arquivo, eu consegui, pesquisando e testando e vendo algumas coisas aqui do data table, eu descobri que a gente pode alterar on the fly, como a gente costuma chamar, essas propriedades aqui. De que forma? Olha só, até eu comentei aqui para testar. Primeira coisa, eu adicionei uma classe chamada TableOrderDesk na minha tabela. Essa tabela está aqui, eu coloquei essa classe TableOrderDesk. Só para identificar que essa tabela deve ser ordenada em ordem decrescente e não crescente como as demais. Daí eu fiz uma verificação aqui via JavaScript para ver se essa classe existe no meu documento e daí eu faço o seguinte, eu pego o meu objeto tabela, o objeto tabela está sendo alimentado aqui em cima, a variável tabela, desculpa, com um objeto do tipo data table, com essas propriedades aqui. Então eu pego essa minha variável tabela, eu acesso o método fnSettings e daí eu adiciono o aaSorting e eu coloco o valor desse campo aqui. Isso não vale só para esse campo, qualquer propriedade do data table pode ser alterada nesse formato aqui. Depois que você fez isso, tudo que você precisa é pegar o seu objeto e dar um fnDraw para ele redesenhar a sua tabela. E com isso eu fiz uma condicional e todas as tabelas que tiverem essa classe aqui são ordenadas em ordem decrescente, em ordem desk e não em ordem ascendente, como é o padrão do sistema. Depois que você coloca isso daqui, a sua tabela muda a ordenação. Olha só, já ficou aqui em ordem decrescente. E um detalhe interessante, eu estou fazendo uma verificação aqui para ver se uma classe existe. Mas você pode, por exemplo, quando um drop-down, quando um select for modificado, quando um checkbox for clicado, quando alguma coisa em um formulário for alterada, você pode estar mudando também propriedades e características da sua tabela conforme a sua necessidade. Então é só uma dica rápida para você aí que trabalha com o data table, se você quiser utilizar ou se você já teve essa necessidade. Como eu tive que correr atrás de uma solução e encontrei essa possibilidade, achei que seria válido compartilhar. Valeu pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e até mais.